O que é a pequena burguesia e qual a inserção dela no campo da política e da ordem econômica? Primeiro vamos entender o que é burguesia. Após a dissolução do Império Romano, todas as terras romanas foram divididas entre os povos que invadiram Roma, os bárbaros. E eles se apropriaram daqueles pedaços de terras, daquelas porções de terras, e essa apropriação ela foi feita como retalhos de guerra. E esses bárbaros que eram nômades passaram a habitar aquelas regiões. E eles desenvolveram uma cultura agrícola e pequenos artesanatos, como fabricação de roupas, de algumas joias. Mas alguns feudos cresceram e chegaram a ser muito mais importantes do que alguns países da época já conhecidos. Mas os senhores feudais, os dirigentes dos feudos, no período da Idade Média, eram mini-reis, que muitas vezes, pela força, chegaram a ser reis. Mas esses senhores feudais sempre estavam à disposição dos reis no período de guerra. Mas, para nós, o que importa aqui é entender a origem da pequena burguesia. Durante a organização dos feudos, desenvolveu-se no seu interior e nas terras dos feudos, próximo ao grande castelo, atividades agrícolas, e no interior do feudo, atividades artesanais e feiras, nas quais o comerciante que habitava as terras próximas ao feudo levava para vender os seus produtos, as suas criações, cabra, algum gado, no interior do próprio feudo. Esses comerciantes, eles, por ser pequenos proprietários e por estar em uma região onde os castelos se localizavam, nos cantões da Europa, eles passaram a ser conhecidos por burgueses porque habitavam nos burgos. E esses pequenos comerciantes, muitas vezes eles fizeram comércio mais amplo, porque o comércio feudal era no interior do feudo, nas terras do feudo. Posteriormente, eles fizeram comércio mais amplo, podemos chamar de regionais, nas regiões próximas dos feudos, um feudo fazendo um intercâmbio de troca, obviamente, com outro feudo. No período de guerra, um feudo ocupava o outro e o feudo que era vencido era apropriado pelo senhor feudal vencedor e ele ampliava as suas terras. Esses feudos que foram se ampliando deram origem a alguns países da Europa. Mas o que importa para nós é entender como é que essa pequena burguesia surge. É no coração do feudo que surge a pequena burguesia, porque ela era quem abastecia o feudo, fazia comércio interfeudo e desenvolveu também uma pequena indústria artesanal. Eles passaram a ser, então, o que na teoria
sociológica, chamamos de detentores dos meios de produção. Muitos senhores feudais, eles se enriqueceram e passaram a ser pessoas importantes na hierarquia dos feudos e dos impérios que surgiram a partir dos feudos. Alguns dos senhores feudais, na Idade Média, participaram das cruzadas e, ao retornar, eles recebiam como prêmio ampliação das terras. Agora, dentro do senhor feudal, dentro do feudalismo, havia uma hierarquia de acordo com a quantidade de propriedade que possuía determinado cidadão. Então, nós temos o senhor feudal, que fazia parte da nobreza, recebia muitas vezes o título de conde, visconde, duque, arquiduque. Havia um grupo de renda média. Esse grupo era pequeno e havia os proprietários de meio de produção, que era em grande quantidade, que ficou conhecido como os pequenos burgueses. E esses pequenos burgueses tiveram uma importância muito grande, porque foram eles que ampliaram o comércio interfeudo e chegaram a fazer a integração nacional do comércio. Muito importante. Já no fim da Idade Média, aqueles burgueses que acumularam mais riquezas, inclusive os pequenos burgueses, eles participaram das grandes navegações. Contudo, o que predominou na pequena burguesia, ela tinha uma dificuldade de ascensão social, e o que predominou foi manter o status de pequeno burguês, porque a pequena burguesia passou a ter uma dificuldade muito grande a se tornar grande burguesia. A ascensão do pequeno burguês na escala social no período da Idade Média foi muito grande. Mas muitos pequenos burgueses, não a maioria, mas um número grande, se tornaram senhores feudais. E essa pequena burguesia, ela teve o mérito de integrar os feudos para posteriormente ele ser desintegrado através do comércio. Ou seja, o comércio entre feudos, segundo os historiadores, derrubou as muralhas dos feudos e eles se tornaram pequenos burgueses, outros se tornaram grandes burgueses, mas o comércio interfeudo foi na quase totalidade feita pelo pequeno burguês. Com outra expressão, o pequeno burguês abriu as portas dos feudos para o comércio nacional e, posteriormente, para o comércio internacional. Com o passar do tempo, a pequena burguesia foi sufocada pela nobreza feudal. Isso já na metade da Idade Média, na média Idade Média. Agora, o que há de interessante é que, tanto naquela época quanto hoje, a pequena burguesia, apesar de aspirar a ser um grande burguês, e hoje o pequeno burguês é aquele que é dono da mercearia, do pequeno supermercado de bairro, da indústria de fundo de quintal, da indústria que produz para as grandes montadoras, por exemplo, mas ele tem a mesma ideologia ou muito semelhante do grande burguês.
A pequena burguesia é conservadora e ela é mais conservadora do que o grande burguês, porque o grande burguês ele muda muito facilmente de postura política. O grande burguês ele vai compor com aquele político que lhe favorece, que favorece o seu grupo econômico, que cria legislação para o seu grupo econômico. E a pequena e média propriedade, tanto agrária, quanto comercial e quanto industrial, tem poucas políticas públicas para elas. No entanto, a ideologia subjacente a esse grupo social é muito, mas muito mesmo semelhante à grande burguesia. Isso porque ela aspira um dia a ser grande burguesia. Então, como já afirmamos, ela é conservadora politicamente, ela é conservadora do ponto de vista religioso, ela é conservadora nos costumes, normalmente ela é contra o divórcio, ela nutre um certo preconceito de cor. A pequena burguesia, ela vai no vácuo político criado pela alta burguesia. Ela consegue, muitas vezes, eleger vereadores na sua cidade. A pequena burguesia do campo, agrária, apesar dela sofrer todos os problemas causados pela natureza, ela tem problema para financiar a produção, tem problema para circular sua mercadoria, para fazer chegar às grandes redes de supermercado, porque as grandes redes de supermercado, elas estabelecem um preço lá embaixo para o pequeno produtor, diminui a sua margem de lucro, mas, no entanto, a pequena burguesia ela defende os valores conservadores na sociedade. Muitas vezes a pequena burguesia ela também é antidemocrática. Basta ver o que está acontecendo hoje, onde o número muito grande de pequenos burgueses defendem medidas extremas contra as instituições, inclusive aqueles que também são assalariados, que fazem parte do proletariado. Quando eu falo proletariado, é no conceito sociológico. Proletário é aquele que não detém os meios de produção, seja ele empregado da empresa pública, seja ele funcionário das empresas privadas. Um professor universitário também é um proletário porque ele não detém os meios de produção. Ele pode até ser bem assalariado. Aí é um outro tipo de classe social, essa classe mais assalariada, de padrão médio de consumo, que isso daria um outro vídeo. Mas sabemos que essa classe também ela pensa como a burguesia, se acha que é burguês. Tem funcionário público que, apesar de estar sendo atacado, se acha que também é burguês. Mas aí é outra discussão mais aprofundada. Então, essas características da pequena burguesia, conservadora que ela se manifesta na época de crise. E, normalmente, ela se manifesta a favor dos grandes grupos políticos e dos grandes grupos empresariais. Muitas vezes ela não tem a profundidade teórica ou de informação
suficiente para entender que a pequena burguesia depende muito mais do proletariado ou das classes mais subalternas do que da grande burguesia. Porque o consumo dos proprietários de pequenas empresas depende ou da população mais simples do que das elites, que vão consumir em grandes redes de supermercados luxuosos, do que na quitanda, nos pequenos supermercados. Mas a ideologia desses pequenos burgueses, da pequena burguesia, é conservadora. As opções políticas delas sempre apontam para o conservadorismo. Já há pesquisas sobre isso. São, via de regra, fundamentalistas religiosos que apoiam sempre grupos mais extremados do ponto de vista político. Tem uma literatura muito grande. A classe da pequena burguesia, ela ficou muito famosa nos Estados Unidos, nos anos 50, quando os Estados Unidos fez uma aceleração da sua indústria a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e o grupo que trabalhava nos escritórios das grandes empresas, o diretor de contabilidade, diretor de curso, diretor de recursos humanos, eles usavam camisas brancas com gravatas. E um escritor americano escreveu um livro chamado White Collar, colarinho branco, para entender o comportamento social e político desse grupo. E ele chegou à conclusão de que eles são conservadores, pensam como os grandes empresários, mas são proletários. Essa é a contradição que está presente na pequena burguesia. A pequena burguesia é um grupo de pequenos proprietários que dão meios para que o trabalhador que ascendeu se ache parte da burguesia como um todo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e compartilhe.